Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Invista no Sicoob. Saiba mais em cicobi.com.br/para todos. Uma cooperativa de mel dentro de tribos indígenas no norte do Espírito Santo. Conheça a Copiguá. A ideia começou em 2012, né? O projeto começou com 3 famílias, né? Que ficaram divididos com as colônias e aos poucos foram dividindo os enxames, né? Aí foi expandindo para mais famílias. A Vera Caser volta com novidades da comunicação para cooperativas e associações. Para uma instituição, uma empresa, uma organização estar presente nas redes sociais, no meio digital de maneira geral, que não se resume às redes sociais, é fundamental que haja uma estratégia. E veja também como o aumento no preço de insumos como milho e farelo de soja tem impactado na produção de ovos no Brasil. Na Grande Brodowski, 60 mil galinhas cacarejam o tempo todo. Elas botam em média 55 mil ovos por dia. Antes da pandemia, eram mais aves e o resultado melhor. A cidade de Arvoredo, no sul do país, está ganhando destaque na produção de feno. Ao todo, o município tem 50 hectares de plantação e movimenta cerca de R$1 milhão por ano. Há 10 anos, Neurides resolveu mudar de atividade. Largou de vez a plantação de milho e se especializou em um novo segmento, a produção de feno. O porquê dessa mudança tem uma explicação. A facilidade do trabalho, né, uma garantia maior na produção, o tempo não interfere tanto na produtividade, né? Então, na época a gente produzia milho, se desse um estresse hídrico, a gente perdia praticamente toda a plantação. Em vez agora, se estiver no feno, vai atrasar um pouco, produz um pouco menos, mas no decorrer do ano a gente consegue produzir muito bem, né? Ele não foi o único que aderiu a essa ideia. Só em Arvoredo são 20 propriedades rurais que trabalham com a produção de feno, uma atividade que não para de crescer. Todo esse trabalho começou a ser realizado há cerca de 4 anos aqui em Arvoredo. Hoje, o município é destaque em Santa Catarina. Por ano, chega a produzir 50 hectares de feno, o que representa uma média de 100 mil fardos por ano. A movimentação econômica aqui no município chega a R$1 milhão. Todo esse destaque tem uma explicação: o incentivo do governo municipal aos produtores de feno. A Secretaria de Agricultura de Arvoredo realiza ações como a distribuição de adubo, o incentivo no frete e o auxílio na preparação da terra. Arvoredo hoje é um município de pequeno porte, mas que tem grandes investimentos, né? Principalmente, como eu falei, na área agrícola, que é a nossa maior empresa. Então, eu acho que tem que continuar fazendo esse trabalho de incentivo, né? Para que o produtor permaneça no campo produzindo alimentos para toda a nossa nação e também tendo a sustentabilidade da sua própria família. O feno nada mais é que um capim desidratado. O produto é muito usado na alimentação do gado leiteiro. E o diferencial é que pode ser guardado e usado de um ano para o outro. Você pega aquele pasto, aquele capim que está sobrando numa determinada época do ano e guarda para utilizar quando há escassez de pasto, né? Então, basicamente, o feno é pasto que sobrou em uma determinada época que pode ser guardado para uma época que vai faltar. Esse já é o 2º ano que Jean produz feno. Ele tem 8 hectares de plantação. E só no ano passado produziu mais de 2.200 fardos como este. Hoje, ele já conseguiu comprar equipamentos próprios para trabalhar. A gente conseguiu sim ver uma boa, assim, ter uma boa renda e uma boa perspectiva assim, no mercado da fenação. Uma produção que está ajudando no desenvolvimento agrícola de Arvoredo. E o aumento no preço de insumos como o farelo de soja tem impactado na produção de ovos no Brasil. Especialistas afirmam que até pode faltar ovo nos próximos meses. Na Grande Brodowski, 60 mil galinhas cacarejam o tempo todo.
Elas botam em média 55 mil ovos por dia. Antes da pandemia, eram mais aves e o resultado melhor. A dificuldade em manter a produção tem feito os donos de granjas tomarem medidas extremas. Nessa aqui, por exemplo, em menos de um ano, 40 mil galinhas que ainda poderiam continuar botando foram para o abate. Um dos motivos, o Marcos segura nas mãos e compara a ouro. Na ração das galinhas tem milho, farelo de soja, calcário, farinha de carne e sal. Alguns insumos tiveram aumento de 300%. O milho e soja se compara ao preço de ouro, porque o preço que foi de 36, 38, hoje o preço de milho 102, 104 a saca, de 60 quilos. O farelo de soja, que era 1.560 toneladas, chegou até 3.090. Com a safra agora reduziu um pouquinho para 2.540. Mas previsão de alta, vai continuar a previsão de alta, porque acabou a safra. E com a geada também, né, que sacrificou muito o milho no Paraná, lá no sul, e a nossa safrinha aqui não teve chuva. Safrinha reduzida, hoje uma colheita de 70 sacas por alqueire. Então, isso vai acarretar mais alta no milho ainda até a próxima safra, né? O custo para produzir uma caixa de ovos com 360 unidades é de R$ 126 e ela é vendida por R$ 129, sem contar embalagem e transporte. Uma caixa de papelão antes vendida a menos de R$ 3, hoje chega a quase R$ 9. A embalagem, a gente usa o PVC, né, para embalar o ovo, o papelão, e os dois teve um aumento aí em cerca de 100% a 150% com a pandemia. E encareceu muito o custo para a gente, né? Sem aulas nas escolas, as granjas também perderam. Muitas forneciam ovos para a merenda. Caiu muito as nossas vendas por causa disso. A gente tinha terceiros que compravam ovo nosso para licitação de merenda, licitação em prefeitura, cesta básica. E com a pandemia e a crise diminuiu, caiu bastante as vendas. Com mais de 40 anos de experiência no setor, Marcos faz o alerta. Pode faltar ovo no mercado. A produção de pintinhos reduziu em quase 2 milhões entre março e junho desse ano, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal. Se não tem pintinho, consequentemente, daqui a pouco vai faltar galinha para botar. Dentro de 4, 5 meses, aí é onde que vai chegar essa falta, que vai ter um preço melhor do ovo, com a falta do alimento. O senhor acha que pode chegar a faltar ovo no mercado? Se continuar o alojamento embaixo, sim. O brasileiro consome em média 230 ovos por ano. Em meio a esse cenário difícil, os produtores ainda mantêm a esperança de que o setor possa se recuperar antes da quaresma do ano que vem, quando o consumo de ovos registra a maior alta. É a esperança nossa, né? Porque senão uma coisa de muitos anos pode parar em pouco tempo, né? Isso vem já mais de 40 anos que a gente mexe com isso, né? Olha só quem já está aqui no estúdio conosco, a minha colega Vera Cazé, que traz toda semana dicas imperdíveis de comunicação e também de marketing para as cooperativas. Verinha, bem-vinda! Obrigada, Bruno. Olá, Verinha, para você. Hoje o nosso assunto é conteúdo. Qual que é a importância de se ter uma pauta estratégica para se conversar com o cooperado e com o cliente que está do outro lado? Primeiro, oi para você que está aqui com a gente, prazer estar aqui de volta com você. Bruno, olha, é crucial. O tema que você chama é um dos mais importantes para a presença digital. Para uma instituição, uma empresa, uma organização estar presente nas redes sociais, no meio digital de maneira geral, que não se resume às redes sociais, é fundamental que haja uma estratégia. Não é sair postando, um dia eu vou postar, hoje aconteceu uma coisa, eu vou postar, aquilo que der na telha, como a gente diz, né, no popular. Precisa ser pensado. Pensado, planejado. Até eu costumo falar para os clientes que da mesma forma que as outras áreas da empresa, da cooperativa, exigem o planejamento, também o marketing e a comunicação. Sem ele não funciona. E muita gente tem essa dúvida em relação ao conteúdo, né? O que eu vou postar, o que é importante postar. Por isso que é sensacional você fazer esse planejamento prévio, sabe? De acordo com os objetivos da cooperativa, de acordo com o
plano de negócios da cooperativa e fazer uma programação a médio prazo. Vamos dar um exemplo prático? Por exemplo, Vamos. Todo ano a gente sabe das ações que a cooperativa vai realizar. Exato. E essas ações precisam ser divulgadas. Isso já tem que ser pensado no início do ano? Claro que sim. Claro que sim. No início do ano, o calendário de atividades relacionadas, né, de datas relacionadas ao nosso negócio de cada cooperativa, por isso que cada uma tem que ter a sua. Não adianta eu postar ali no meu site ou nas minhas redes sociais um plano de pauta, sabe, uma pauta de conteúdo que todo mundo vai usar. Não, porque a cooperativa do agro tem lá o dia do engenheiro agrônomo, tem o dia do agricultor, tem o dia do café. Então, as datas precisam ser todas programadas e nunca repetir aquilo que já foi no ano anterior. Na área da saúde, mais ainda, né? Claro, agora então, né? E uma coisa, tem que ser desde o início do ano, o que a gente vai... Né, o que a gente vai trabalhar, como vai ser a nossa presença digital de acordo com um objetivo estratégico daquela cooperativa. Por que eu vou dar esse conteúdo? Em que época a gente vai dar? Cronograma, igual tem na área de finanças, na área administrativa. Não é? Então, o que a gente... Primeiro, claro que você não vai precisar ter no início do ano todos os posts e vídeos prontos. Isso é impraticável e nem é recomendável. Mas você ter uma linha geral daquilo que vai ser comunicado ao longo do ano. Né? E da mesma forma, e claro, as ações de IAC, por exemplo, as campanhas, né, de arrecadação de alimentos, de agasalhos, a gente pretende fazer esse ano... Bruno, não tem um planejamento estratégico? Tudo tem que ser encaixado ali. Agora, uma pauta surpresa que aparece assim de uma hora para outra, ela pode entrar nesse planejamento? Ia ser exatamente a minha abordagem seguinte, né? Claro que esse planejamento, da mesma forma que o planejamento estratégico da cooperativa, precisa e deve ser revisado e atualizado. Portanto, a gente precisa sempre ter em mente que pode entrar um assunto. Sabe? Então, aconteceu um evento inesperado, alguma coisa relacionada à legislação ou ao momento mesmo que a sociedade vive. Então, a gente precisa abrir mão daquilo que já estava programado, não pensar, eu já programei lá mesmo. Não vou mexer. Não vou mexer, assim. Porque já tá programado, vai entrar sozinho. Não. Você adapta, então, de acordo com o seu momento e a necessidade daquele momento. E nada impede também que você faça um a mais, porque a gente não pode pensar, eu já fiz 2 posts essa semana, já fiz 3 posts essa semana. Não, cada vez mais a gente que trabalha no meio digital está sendo demandado, né, com maior intensidade, porque... Quanto mais você postar, desde que seja de acordo com o plano de negócios, aquilo que está alinhado com o marketing, né, com o planejamento de marketing, melhor vai ser a sua presença digital e mais as pessoas vão te reconhecer, vão te enxergar. Vera, agradeço demais a sua participação aqui no nosso Mundo Cooperativo e na quinta-feira você está de volta. Com certeza. Combinado? Com outro assunto extremamente importante para as cooperativas. A gente pode contar? Pode contar, então, sim. A gente vai falar da importância das boas histórias. Você aí, cooperado, cooperativa, tem uma boa história, guarda que ela pode ser valiosa. Mas isso a Vera só vai contar na quinta. Exatamente. Tá exatamente, bom? São muitas. Vera, obrigado mais uma vez, tá? Obrigada também, Bruno. O Mundo Cooperativo vai para um rápido intervalo e nós voltamos já já. Hoje você vai conhecer uma cooperativa diferente. É uma cooperativa de produtores de mel que fica dentro de uma aldeia indígena no norte do Espírito Santo. Por isso, eu estou recebendo aqui no estúdio o Jefferson Duarte Carlos, ele que é um dos cooperados da Copiguá. Jefferson, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Como é que foi a ideia de produzir mel na aldeia? Conta pra gente. Bem, a ideia começou em 2012, né? O projeto começou com 3 famílias, né? Que ficaram divididos com as colônias e aos poucos foram dividindo os enxames, né? Aí foi expandindo para mais famílias.
Mas vocês já sabiam trabalhar com abelhas ou tiveram que aprender? Não, a nossa comunidade já conhecia, né, a abelha, mas a gente não sabia manusear ela, né, de tal maneira, né? E a gente passou por um treinamento de como manusear, né, a abelha. Foi fácil ou foi difícil, Jefferson? No início foi difícil. No início foi difícil, né? De você estar acompanhando o período de colheita, né? E precisa de muita dedicação nesse trabalho? Precisa sim. Mas ela ainda não dá aquele trabalho de você estar ali de forma diária, né? Assim, todo dia, né? O Jefferson trouxe aqui alguns produtos pra gente, ó. Aqui tem o mel de uruçu amarela, que é essa abelha que eles trouxeram aqui, o exemplar pra gente. Você de casa vai ver aí, ó. Tem abelha aqui em cima, ó, passeando dentro do estúdio do Mundo Cooperativo. Tem aqui um outro mel de uruçu amarela também. Esse aqui é mais uma variedade. Temos a cera da abelha, temos o mel maturado, que eu imagino que seja um mel mais concentrado, né? E também o pólen. Ô Jefferson, queria que você falasse pra gente, como é que é a aceitação desse produto no mercado? A aceitação é boa, né? O pessoal gosta muito quando a gente participa dessas feiras. A gente deixa um sabor de quero mais, quando a gente divulga, o pessoal prova, gosta. Um exemplar de cada um deles, né? Isso. E a gente vê aqui em cima, ó, que apesar do mel ser da uruçu amarela, cada uma tem, ó, tabuleiro, capoeira e restinga. Esse aqui descreve a cada bioma que a gente tem nas nossas aldeias, né? Exemplo aqui, o tabuleiro é da aldeia dos Guaranis, né? Essa aqui é restinga, que fica lá na aldeia de Comboios, né? E a capoeira que fica nas outras aldeias ali em torno ali, no litoral ali de Aracruz. Hoje vocês são em quantos na cooperativa, Jefferson? Hoje a gente está em torno de 62 cooperados. E uma perguntinha, no mínimo curiosa ou interessante. O que vocês aprenderam com o cooperativismo e o que vocês ensinaram para o cooperativismo? A gente aprendeu a unir, né? A gente aprendeu a unir, dar valor aos nossos trabalhos, né? E o que a gente tem a ensinar é que tudo dá certo, cara. Tudo dá certo, você se dedicar, ter amor pelo que faz, isso é importante. E a gente percebe que as abelhas nativas, que são essas abelhas sem ferrão, elas estão presentes nas nossas matas. Sim, sim. E é uma forma também de preservação, que é algo muito enraizado na cultura indígena, sim, né? Sim. De você não desmatar, de você não destruir e de manter a floresta de pé. Sim, sim. A gente trabalha com esse meio de preservar, né? Porque nossos antepassados já trabalhavam com a uruçu, né? Fazer remédio, né? Sempre teve no nosso dia a dia, né? Nossos antepassados. E hoje a gente resgatou isso, ficou mais forte, né? Hoje vocês são em quantos cooperados lá 62. Na cooperativa? E quantas caixinhas de abelha vocês têm lá na aldeia? Olha, depende muito, né, de cada família. Tem famílias que tem 15, tem outras que tem 60 caixas, varia bastante. E cada tipo de abelha, essa aqui é a uruçu amarela, mas cada tipo de abelha precisa de um manejo diferenciado ou não? Olha, a gente trabalha só com uruçu, né? A abelha que, em questão de produção, ela é que, assim... Dá um retorno mais que imediato, isso, né? Isso. E como é que é o processo de processamento desse mel? Me fala o passo a passo de como funciona esse passo, desde tirar o mel daqui e colocar o mel aqui. As melgueiras são instaladas no mês de novembro, né? É instalado no mês de novembro. Aí passa aquele processo natural, que ela vai ao campo, né? Faz aquele trabalho todo e a gente faz a colheita no período de março a abril. Né? A gente leva, nós moradores lá, cooperados, levamos as caixas até o entreposto, que fica fora da aldeia, e lá é feito todo o processo, o armazenamento, né? As embalagens também fica
a gente é feita toda lá, mas tudo por nós da aldeia. Você também participa desse processamento do mel ou você só fica lá na parte de cultivo das abelhas? Não, lá todo mundo participa do início até o fim, né? Do cuidado com as abelhas até as embalagens é feita por cada cooperado. Ô Jefferson, e qual que é a importância da capacitação para vocês, para se tornarem produtores melhores e respeitando cada vez mais o consumidor que vai pagar por esse mel que vocês colocam aqui no potinho? Assim, a gente agrega muito porque a gente passa para o consumidor, né, aquela coisa que é 100% natural, né, que é feita de forma artesanal, né, mas respeitando a natureza, né, mostrando a qualidade do produto. E a escolha pelos produtos foi uma demanda do mercado? Foi o mercado que disse, não, nós vamos botar mel, nós vamos botar cera, vamos botar pólen, ou foi uma iniciativa própria de vocês? Quem que organizou essa história dos produtos chegarem até o consumidor? A ideia foi crescendo nas assembleias, né? A gente vendo a necessidade de agregar mais os produtos, né? Aí veio mel, pólen, né? Recentemente a gente está lançando a cera, né? Isso tudo foi com reuniões nas assembleias, vinda de todos os cooperados. E nessa época de pandemia, nada melhor do que consumir um produto natural e um produto que vem diretamente da floresta. Sim, claro. Ô Jefferson, como é que essa pandemia atingiu vocês? Ela chegou a atrapalhar o serviço da cooperativa ou não? Olha, no período da pandemia... Lá naquele início, né, que foi mais complicado. A gente ficou um pouco parado, porque a gente participava, a cooperativa participava bastante das feiras, né, pelo Brasil. Aí, como ficou um pouco restrito, a gente ficou um pouco travado o comércio, mas graças a Deus agora está voltando. E esse ano de 2021, o que vocês esperam? Esse ano de 2021 a gente já iniciou com bastante esperança, né? Graças a Deus que esse ano a colheita foi recorde. A gente conseguiu colher 725 quilos de mel, né? E a demanda está aumentando, graças a Deus a demanda está aumentando. E é isso aí. E o que vocês esperam para o ano que vem? Ano que vem, se Deus quiser, a gente tem uma pandemia um pouco mais leve do que esse ano também, né? Se Deus quiser, a gente vai entrar de pé direito, produzindo mel e tentar dobrar a produção. No bom capixabês, bombando. Bombando. Ô Jefferson, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no Mundo Cooperativo. Já vou avisar que eu estou curioso demais para ir lá na aldeia, para poder mostrar esse trabalho de vocês e mostrar para todo mundo que está em casa um pouquinho de como esse mel é produzido pelos índios de Aracruz aqui no nosso Espírito Santo. Sim. Tá bom? Joia. Vamos combinar de lá? Vamos então, sim. Então combinado. Jefferson, obrigado mais uma vez pela participação aqui no programa. Joia. O Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui. Para você rever o nosso programa, você já sabe. É só acessar o portal Sinoticias em sinoticias.com.br ou apontar a câmera do seu celular para este QR Code que aparece aí na tela. Quer saber o que acontece aqui nos bastidores das gravações? É só você ficar ligado nas nossas redes sociais, no Instagram e também no TikTok, no @BPFaustino. A gente volta a se encontrar numa outra oportunidade. Até lá! Tchau! Invista no Sicoob. Saiba mais em sicoob.com.br/para todos.